Cultural RJ2, a Lukemídia vem em nome da FLI, da Feira do Livro de Resende, contando diversas histórias nas escolas, tanto de Resende, Itatiaia e Coatis. E a gente está fazendo com esse projeto Multiplicando Histórias. Então, para entrar no mundo da literatura, com vocês aqui hoje, Histórias do Vale Encantado, desvendando os segredos das Montanhas Mágicas, com a Naura Salles e Valdirene Paiva. Boa tarde! Eu sou a Naura Salles. E eu sou Valdirene Paiva. E nós somos o Montanha de Histórias. Nós viemos aqui hoje para contar uma história para vocês, que foi a gente que escreveu, ouvindo muitas histórias que as pessoas lá de onde a gente mora contaram pra gente. E a gente espera que vocês recebam com muito carinho a nossa história. E a gente agradece muito vocês por estarem aqui para ver a nossa história. Ao pessoal da FLI, né, da Lukemídia que está trazendo a gente aqui. A todo mundo, todos vocês. Muito obrigada, tá? Vou falar muito, não vou contar a história melhor, né? Então tá bom. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Hoje, eu e a minha amiga Val vamos contar para vocês uma história que aconteceu bem próximo daqui, nessas montanhas mágicas da Serra da Mantiqueira. Era uma vez, há muito tempo atrás, quando os bichos ainda falavam, existia um vale encantado. E esse vale ficava assim numa região de montanhas muito altas. E ele ficava na montanha mais alta, lá para cima das nuvens. E lá naquele vale tinha muitas nascentes de água que formavam rios, cachoeiras, que corriam pelas fendas daquelas montanhas por quilômetros e mais quilômetros. Dizia a lenda que aquelas águas eram formadas pelo choro de uma índia, que um dia se apaixonou pelo sol, dando nome àquele vale, a Mantiquir. Mas isso já é uma outra história. Lá naquele vale, precisava ver como era tudo lindo. De manhã, o sol nascia assim, ó, lá atrás das montanhas e o céu ficava azulzinho. De tarde, os passarinhos, as borboletas, eles iam assim, ó, até a beira dos rios e tomavam banhos delicados. E à noite, as estrelas brilhavam no céu, assim como os vagalumes brilhavam aqui na terra. E lá, sem aquela pressa de quem vive com pressa, medindo o tempo todo, eles viviam muito bem e muito felizes, porque tudo lá estava em paz e harmonia. Aquele lugar era habitado por seres dos mais diferentes. Tinha gnomos que trabalhavam lá no fundo da terra e cuidavam do solo. Tinha também fadas que cuidavam das cores, das flores e das crianças. E tinha, sabe o quê? Bruxa. Só que as bruxas que tinham lá eram todas boazinhas. E elas ensinavam todo mundo como que fazia para curar as doenças, usando as ervas, o poder da natureza. E tinha também, claro, gente que vivia lá, igual a gente, assim. E eles eram o povo Puri. Puri significa que eles eram uma gente mansa, pacífica e muito inteligente. Eles sabiam que a natureza era a coisa mais importante. E por isso eles cuidavam da natureza. Lá naquele povoado
tinha o líder, que era o mais velho de todos e que sabia todos os segredos e todos os conhecimentos da floresta. Ele sempre reunia o povo. Lá num lugar onde eles sempre se reuniam, que tinha uma pedra assim enorme, onde eles tratavam dos assuntos mais importantes. E lá o líder sempre conversava com todo o seu povo. E neste dia, a fim de falar sobre respeito e honra aos ancestrais, o líder contou para o povo uma história de um casal que havia vivido naquele povoado há muitos anos atrás e que um dia eles haviam tido um filho. E esse filho, conforme crescia, mais malvado se via, maltratava os seus pais e os agredia. Este acabou tendo um triste fim, coitado. Foi amaldiçoado. Mas isso já é uma outra história. Lá, além do líder, tinha também os guerreiros. Eram homens fortes, corajosos, que defendiam todo o povoado de qualquer perigo com sua força e coragem. E dizia aos guerreiros que era para todos tomar muito cuidado com as onças que viviam naqueles arredores, porque vez ou outra elas abatiam algum animal, ou até mesmo uma pessoa. Mas isso já é outra história. Além do líder e dos guerreiros, tinha também todo o povo que vivia lá, os homens, as mulheres, as crianças, e precisava ver como que era todo mundo legal lá. As famílias se respeitavam. As crianças respeitavam os adultos. E os adultos também respeitavam as crianças. E contavam para elas muitas histórias que seus antepassados gostavam de contar para eles. E sabe, uma das histórias que as crianças mais gostavam era de um homem que tinha hábitos noturnos estranhos e uivos arrepiantes. É que diziam que nas noites de lua cheia, o seu Pedro Miguel virava lobisomem. Mas isso já é uma outra história. Aquele povo era muito inteligente, muito esperto. Todo mundo lá tinha alguma coisa para fazer. Ninguém ficava parado. Todo mundo se ajudava. Mas, apesar daquela vida boa que eles levavam lá, já fazia algumas luas que o líder do povo andava meio preocupado, cabisbaixo. As criancinhas pequenas estavam até estranhando porque ele não estava mais brincando com elas. Os adultos acharam que ele estava doente. Estava todo mundo preocupado. E ele só andava de um lado para o outro. Até que um dia, ele chamou todo o povo lá naquela pedra onde eles se reuniam para falar das coisas mais importantes. E lá ele contou para todo mundo o motivo da sua aflição. É que ele tinha escutado dizer que vinha se aproximando um povo inimigo. Eles eram uma gente muito estranha, tinham hábitos bárbaros, uma pele branca. Eles abriam caminho derrubando todas as árvores. Eles tacavam fogo na mata. Eles sujavam todas as águas dos rios com seus lixos. E eles matavam os animais. Não porque eles estavam com fome, querendo comer, mas por puro prazer. Povos inteiros vinham sendo dizimados por aquele povo inimigo. E o coração do povo puri estava apertado. Eles estavam com muito medo. Mas, apesar do medo, eles sempre confiaram nas montanhas mágicas. Sempre confiaram no poder da natureza. E a natureza, que sempre observava tudo o que acontecia, já vinha provendo uma solução para acabar com aquela situação. E aí, um dia, quando aquele povo vinha se aproximando do território puri, lá no alto, na
na primeira nascente, gotinhas de chuva começavam a cair. Só que aquelas gotinhas de chuva começaram a ficar cada vez mais fortes. Mais fortes, e quando viu, era uma grande tempestade. E o volume das águas dos rios foi só aumentando, aumentando, e de repente uma forte enchente levava tudo que via pela frente. Foi um momento de grande desespero. Muitas casas haviam sido levadas, animais e pessoas também. Mantiqueira, serra que chora, vem chorando sem parar, trazendo a destruição em todo canto, em todo lugar, deixando famílias ilhadas, casas alagadas, e o desespero de não saber por onde recomeçar. Mantiqueira, serra que chora, vem gritando por socorro. Através de seus prantos, tem muito a ensinar. Barrancos caindo, a serra se abrindo, pedaços do coração da serra que chora partindo. E a serra da Mantiqueira chora, e todos que estão nela choram, mas ela chora para ensinar. O planeta também chora, em todo canto, em todo lugar. Chora pela vida, chora por amar. E vai cada vez gritar mais alto, até o coração de todos conseguir tocar. Quando aquela tempestade passou, o povo todo viu a força e o poder da natureza. Eles viram paisagens inteiras sendo modificadas. Lembra aquela pedra onde eles se reuniam para falar das coisas mais importantes? Ela tinha sido levada pela força das águas. E ali no futuro virou uma cachoeira que fazia um escorrega de águas naturais. Eles foram andando e foram se encontrando, recuperando tudo que eles haviam perdido. Mas eles perceberam que a criança menor do povo, a que tinha acabado de nascer, essa ainda não havia sido encontrada. E então todo mundo se pôs à procura daquela criança. E eles passaram alguns dias procurando. E quando já estavam quase perdendo as esperanças, eles escutaram o choro de uma criança, bem vindo da beira do rio. E eles foram lá ver, e era mesmo aquele pequeno curumim que estava lá, preso no galho de uma árvore. A mãezinha dele foi correndo, pegou ele no colo. E naquele momento que ele olhou para ela, o céu se clareou, o sol saiu, os pássaros cantaram e as flores se abriram. E naquele momento, o povo puri entendeu que uma nova era começava para eles. Eles perceberam também que aquele povo inimigo que vinha se aproximando tinha sido todo levado pela força das águas. E os que ficaram, eles aprenderam que tinham que cuidar da natureza. E então eles passaram a cuidar dos rios, das águas, das matas. E assim eles viveram e vivem até hoje nas montanhas daquele vale encantado. E essa história Subiu por uma montanha e desceu pela outra. E quem quiser, que conte outra.
Muito obrigada. Esperamos que vocês tenham gostado da história. Gratidão. Gratiluz.